Oi, gente! Uau! Na verdade, eu estava meio que em silêncio aqui, né? E o pessoal que está no Instagram não vai ouvir nada de música, porque eu perdi todos os equipamentos aqui Ai, caramba, esqueci o nome. É tipo um adaptadorzinho de fone, tá? Que vai no iPhone, porque infelizmente essa palhaçada, vai botar fone, não sei o que, não sei lá das quantas, sabe como é que é, né, gente? Mas segue o baile. 21h43, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM, número 19, penúltimo episódio da temporada regular desse ano. Depois, mais um episódio. E aí é só o ano que vem. Certo? Vamos ver agora? Bora! Vinte e 21h43, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM, número 19, né? Muito bem, gente, olha só que legal, né? Mais uma semana, né? Finalzinho, mas é engraçado, né? A gente já tá quase no final do ano, já tá beirando, né? Você já chegou no supermercado e você agora tá cheinho de panetones nas prateleiras, né? É impressionante quantos panetones estão nas prateleiras. Eu acho uma das coisas que eu vejo, e aliás é uma das coisas que mais costuma se ver, é antecipar as coisas para a pessoa se preparar para as coisas, ou até mesmo para poder, né, criar uma oportunidade que não existe, né? Essa história de panetone tem essa noção aí, né? De que, nossa senhora, né? Panetone, né? E nossa vida também é cheia dessas histórias dos panetones antecipados. Quantas vezes a gente já ficou ansioso com tanta coisa na nossa vida das coisas, né? Olha, vai acontecer tal coisa, mas vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses. Não. Eu acho que talvez seja o momento do exercício de paciência. Às vezes até uma loucura, né? Uma das loucuras que eu faço é justamente o seguinte: comprar panetone depois do Natal. Porque o panetone está mais barato. Tem a questão da necessidade, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de necessidade. Será que é necessário a gente ir antes? Acho que se não for vantajoso para a gente, não entra. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa colocar dentro de nós, para que nós possamos até mesmo poupar as nossas energias para algo que realmente não nos interessa. Porque do contrário, né? A gente está numa situação bastante complicada, né? Então, gente, vamos ficar atento, vamos ficar mais ligados para evitar ficar ansiosos demais. Muito bem, minha gente, mudou de música, mudou de assunto, vamos aos esportes. Os esportes. Eu lembro que semana passada eu tinha falado com vocês de que haveria a possibilidade de que o Brasil tivesse 15 equipes em competições sul-americanas, né? Infelizmente não vai dar mais, graças ao Atlético Mineiro, que teve a pachorra de perder a Sul-Americana para o Lanús na tarde de hoje, né? Foi um 0-0 em Sons e
perdeu-se nos pênaltis. Mas aí que tem um ponto de diferença que é para dar porrada na cara da CBF e de todas as federações estaduais que inventam essas competições estaduais caça-níqueis que clubes da Série A não teriam necessidade nenhuma de participar. O que acontece é o seguinte, Lanús, até a final da Sul-Americana, jogou cerca de 50 jogos. No mesmo período, o Atlético Mineiro jogou 20 jogos a mais, 70 jogos. Então, gente, é uma coisa que olha, não pode ser topa tudo por dinheiro. O que está acontecendo no futebol brasileiro é uma coisa muito óbvia. Estão esquartejando a galinha dos ovos de ouro. É isso que está acontecendo. E aí está tendo essa opção de renovação, de mudança, né, do calendário, mas essa mudança ela é muito mais forçada por uma Copa do Mundo que vai ser mais longa, né? Vai ser uma Copa do Mundo com mais de 30 dias, então vai ser algo mais pesado aí, mas em compensação, a gente tem que ver isso como uma oportunidade de que a coisa se transforme em algo permanente. Não dá para você fazer essa coisa só por causa que encurtou o calendário forçadamente por causa de uma Copa do Mundo, que tem que diminuir as datas. Eu sou categórico. Estadual não pode mais ser disputado por time de Série A ou B. Série A ou B, o estadual tem que ser os estaduais têm que ser classificatórios para torneios regionais, que tem que ser classificatórios para a Série C. Não existe mais Série D, entendeu? O Brasil é um país de dimensões continentais, não faz sentido em relação a isso. E aí você vê esse desgaste que é desnecessário. Porque, tecnicamente, a gente for ver muito bem, jogador por jogador, o Atlético Mineiro tem 3 vezes mais time que o Lanús, gente. Tem 5 vezes mais time que o Lanús. E, no entanto, perdeu, né? Perdeu nos pênaltis. Então, essa é uma coisa que vale a pena a gente colocar certinho, porque não faz mais sentido e nem razão essa condição absurda que está havendo aí no futebol brasileiro, né? E assim, e aí a gente vai para uma condição que é assim, nós vamos para o Campeonato Brasileiro, faltando 4 rodadas para o fim. Nesse meio de semana, os 3 times que estavam postulantes ao título tropeçaram, pior para o Flamengo, que perdeu para o Fluminense, né? E olha só, o Botafogo está ganhando o Grêmio, eu não sei como é que está o jogo do Flamengo contra o Bragantino. Os jogos... o Botafogo acabou de ganhar do Grêmio por 3-2, né? Tá 0-0 o jogo do Palmeiras contra o Fluminense, 20 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo também tá 0-0 contra o Red Bull Bragantino, tá? Então essa é a situação de momento, tá? E eu falei que eu desenvolvi um sistema, né, que faz os cálculos, as continhas, né? E assim, com projeções, com um cálculo de probabilidade. Então vamos lá. Classificados para Libertadores, infelizmente vai ficar infelizmente nós vamos ficar com G7 mesmo, tá? Seria o G8, né? Seria o G8 se o confirmado aí o título do Atlético Mineiro, seria G8.
que viraria G9, né? Com a final da Libertadores, né? E a Copa do Brasil. Então, teria praticamente todo mundo da Série A que ficasse, tirando o que se safar da rabeira, o último, iria para a Libertadores ou para a Sul-Americana, né? E aí, nessa condição aqui, já estão classificados Cruzeiro, Flamengo, Mirassol e Palmeiras, 4 clubes já. Aí o Fluminense está quase lá, Botafogo está quase lá, acho que praticamente já está garantido. Bahia também está quase lá, e aí, com chances remotas, Red Bull, Bragantino, São Paulo e Corinthians, né? Chance de título, Flamengo 54,8%, Palmeiras 44,6% e Cruzeiro 0,5%, tá? Isso são as probabilidades das aritméticas, usando inteligência artificial. Algo, sabe dessa aí, ó? Scikit Learning na veia para calcular o campeonato brasileiro. E os outros campeonatos também, né? Depois, quando acabar esse campeonato, nós vamos falar dos outros torneios também. Então, vai ser conversa dar com pau aí, né? E o Sub-17 do Brasil, eu falei, né, que o torneio Sub-17 está com a mesma regra do Mundial que vai ser o ano que vem, né? A Copa do Mundo o ano que vem. São 48 seleções, aí 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, e olha só, o Brasil já está nas semifinais. O Sub-17 ganhou do Marrocos no último lance, no apagar das luzes, ganhou de 2-1, e vai enfrentar Portugal na semifinal por uma vaga na decisão. Então, vai ser sensacional, tá? Vai ser, se eu não me engano, segunda ou terça-feira vai ser essa semifinal entre Brasil e Portugal, valendo vaga na final, na decisão da Copa do Mundo Sub-17. Isso abre um pouquinho de sendeiro de esperança. Isso significa que as próximas gerações do futebol brasileiro têm jogadores bastante promissores, é só não deixar se enveredar pelo dinheiro como um certo N que praticamente vai se afundar com um time chamado S, que está em franca decadência, tá? Na Série A do brasileiro. Só não tem uma sequência mais negativa do que o Sport, que já está rebaixado. O Sport tem uma sequência de 10 partidas sem vencer. E esse time S, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, está com 6 partidas sem vitória. Brincadeira? Então, gente, vai ser uma coisa sensacional o campeonato brasileiro. São exatamente 5 minutos para as 11 da noite, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. E não poderia falar de outra coisa. Hoje, dia 22 de novembro de 2025, foi o dia em que o Bozo foi preso. Está preso, preso não na Papuda, não está ainda cumprindo a pena pelo golpe de Estado, mas teve uma prisão decretada, preventiva decretada, porque ele tinha indícios de que ele estava pretendendo fugir do Brasil, né? Então, o que acontece aqui, gente? Olha só, ele pretendia fugir, ir embora, e agora está preso, está numa cela bastante confortável, né? Quase como um quarto de hotel, na Polícia Federal, aqui em Brasília, Distrito Federal, e está preso, né? Preso por uma prisão preventiva. E assim, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte, tá?
parecia algo bastante ensaiado, né? Tanto é que durante a semana já estava se falando aí do Ramagem, que ele já conseguiu fugir do Brasil à revelia da Câmara dos Deputados. E aí a Câmara dos Deputados precisa ter a pachorra de tirar, né, dos seus quadros 2 políticos que não representam os interesses do Brasil, que são golpistas e que fugiram do Brasil, tá? Então o Ramagem e o outro filhinho lá do Bozo, né? Esses 2, eles precisam perder os seus mandatos. Eles não mais representam o Brasil, não estão mais contribuindo para o Brasil, né? E ainda tem outra, né? Teve essa questão da votação aí Essa votação, gente, é uma coisa assim que eu falo assim, não. Eu não acredito, né? Nessa condição terrível, né? Dessa votação dessa PEC aí contra as facções, né? Que tentaram desmontar, desarticular, enfraquecer, né? A Polícia Federal, né? Porque a Polícia Federal realmente está bastante atuante em cima do andar de cima e está revelando conexões bombásticas, né? A começar pelo que aconteceu aí com o Banco Master, que foi liquidado, dono preso, e dirigentes do banco que queria comprar o Master, que é o BRB, um banco de Brasília, né? E esse banco poderia, né, ser usado como boi de piranha para favorecer amigos de políticos, né? Então, gente, é uma coisa assim que não faz o menor sentido o que está acontecendo, porque realmente a gente está vendo claramente um grande mal, né, dessa mistura entre público e privado. Políticos se apropriando do seu poder para favorecer entes privados, prejudicando o erário público, né? Você vê aí o governador do Rio de Janeiro, com toda a pompa, dizendo, olha, fiz a maior operação policial. E é engraçado que a operação policial, infelizmente, é nas favelas, não é nos grandes condomínios de luxo, onde moram grandes lideranças do tráfico de drogas, porque eles não vão morar ali, porque eles têm dinheiro para poder ficar longe da região onde tem realmente a questão do conflito. E assim, nessa condição aqui, o fato é que, se não há uma coisa séria para investigar e desarticular, porque a gente sabe muito bem que tráfico de drogas, golpe, contrabando, falsificação de remédio, falsificação disso, daquilo, que até virou tema dessa novela aí, das 9, né? Três Graças, né? Tudo, corrupção, tudo isso, não, a motivação é uma só, é dinheiro, tá? Então, se você coloca em cima da grana, rastrear a grana, ou desarticular toda a parte de grana, você vai ver como essa questão do crime, ela diminui bastante. E isso pressupõe justiça social, porque eu vejo muita gente que está sofrendo muito, não tendo o que comer, acreditando que um jogo de tigrinho vai trazer para eles a prosperidade, ou seja, recorrer à sorte, em vez de ter acesso a uma condição de vida mais justa, mais digna. A gente precisa entender que certas coisas não são
benefícios não são privilégios, são direitos. Comer é um direito. Saneamento básico é um direito. Ir e vir são direitos. Ter moradia é direito, não é privilégio, tá? Então, nesse caso, nesse ponto, é que a gente precisa colocar as coisas dentro das ordens. E aí, o que acontece? Muita gente acaba entrando em toda essa questão de ou golpe, ou crime organizado, ou jogo de tigrinho, ou etc e tal, justamente pelo fato de que essas pessoas não têm condição de viver e tiraram tanto dessas pessoas que até a esperança de uma vida digna e honesta lhe foi tirada, tá? Então, nesse sentido, é que a gente precisa ir no andar de cima e descobrir, porque combater a criminalidade, ele tem N camadas, e uma das camadas que acerta em cheio isso é a questão da justiça social. É saúde de qualidade, é educação de qualidade, é saneamento de qualidade, é respeito à dignidade humana, e quando entra o respeito à dignidade humana, é respeitar as pessoas, né? E o que a gente menos vê, inclusive na mídia, é essa questão do respeito. Esses programas policialescos que expõem em carne viva a violência como se fosse um espetáculo, é uma coisa que ela vai além do dantesco, ela vai além do adequado. Ele vai criar uma cultura de violência, um pânico moral, e é isso que a gente precisa combater todo o tempo, né? Então, a extrema-direita gosta disso, ela gosta da tragédia, ela gosta do desastre, porque é só no desastre e no desespero que eles prosperam, porque quando você está desesperado, você se agarra a qualquer coisa, e aí o primeiro oportunista que aparece é que acaba se tornando uma liderança e que acaba direcionando as pessoas a serem escravas de suas vontades. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa colocar em voga, tá? Quando a gente fala de justiça social, quando a gente fala de combater essa desigualdade, tudo isso vai também atacar o crime organizado. Aliás, tem alguns grupos, inclusive, que gostam disso, né? Você vê fundos de investimento, inclusive até fundos do Banco Master, que foram utilizados por facções criminosas para capitalizar dinheiro, para lavar dinheiro. É esse tipo de coisa que a gente precisa colocar, tá? E o fato, voltando aqui à questão da prisão do Bolsonaro, prisão preventiva ainda não é o cumprimento da pena, mas é extremamente simbólico ele na cadeia, porque ele representa tudo o passado político que o Brasil precisa enterrar para se tornar um país sério, digno e com progresso. Nós tivemos aí o final da COP 30, que foi hoje. Não foi aprovado lá no documento principal o mapa do caminho, que é a proposta do Brasil para algo concreto em relação à crise climática. Mas houve críticas, inclusive, né? Mas houve avanços. Mas a gente precisa ir muito além. Não dá mais. Não dá mais para poder ficar empurrando com a barriga essa situação. Não tem a menor condição disso acontecer. Nós vamos correr um risco
de destruir o nosso futuro em nome da ganância, tá? E aí a gente precisa sim blindar os governos, não é só o governo brasileiro, é os governos do mundo todo. Blindar do capital, blindar da ganância, porque é isso que vai fazer com que as coisas vão para frente, entendeu? E aí a gente tem que sim celebrar. Aí você vai, mas você está piseando o Bolsonaro? Não, vamos ser sinceros. O mal que ele fez para o Brasil não me faz me comover. Tem um samba que diz assim: não me comove o choro de gente ruim. E a verdade é essa. Bolsonaro realmente foi uma pessoa muito ruim para o nosso país. Para os capitalistas de plantão, foi um outsider. Para os pessoal que... os saudosistas da ditadura, foi uma esperança. Mas para a grande maioria da população brasileira foi um mal terrível. Foi uma série de descasos. Foi uma desesperança enorme. E aí é que eu falo para vocês. Tem que chutar mesmo esse pessoal daí. Mas a gente não pode. Aí a gente fala assim, mas que ele morra. Eu acho que talvez não... morrer para eles é um prêmio. Essas pessoas precisam ser punidas nesse plano e nessa vida. E aí no rigor da lei. É serem presas, serem expropriadas de tudo que conquistaram através do sangue e do suor e das lágrimas alheias. É esse tipo de coisa que a gente precisa correr atrás, tá? É esse tipo de justiça que a gente quer. Não é justiça... A justiça... Eu sei que ele agora está lascado aí por causa daquela negócio de facada que eu tenho minhas dúvidas. Mas o que eu falo para vocês é que assim, ele tem que pagar nesse plano. E vai pagar com cadeia. Porque ele estando preso atrás das grades, mesmo que seja por um dia sequer, ele vai lavar a alma de tanta gente. Ele vai lavar a alma de pretos, pobres, LGBT e mulheres que foram perseguidas. Mesmo que seja uma perseguição moral. Ele vai lavar a alma das famílias de mais de 700 mil pessoas que morreram de Covid. E todos aqueles que fizeram sofrer. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa correr atrás. Porque não tem mais a condição de desejar a morte deles. Na verdade, o que precisa morrer não são as pessoas, e sim as ideias que fortalecem o mal que elas produzem. Porque enquanto houver pessoas que acharem que essas pessoas estão certas, nós ainda estaremos sob ataque e perigo de pessoas que não têm o menor caráter. Então, gente, é esse ponto que eu quero colocar aqui para vocês, para que vocês tenham essa noção, para que as coisas aconteçam de verdade para vocês e que tudo dê certo. E assim, eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar. E é isso, gente. E assim, Bolsonaro na cadeia, em definitivo, não preventivo, em definitivo. Muito bem, gente, são 22 horas e 12 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Quero me desculpar, o tempo tá uma loucura, né?
É culpa dessa questão desse aquecimento, né? Esse aquecimento global que está acontecendo no nosso mundo, né? E olha só que loucura, né? Dentro dessa seara aí, o que aconteceu? Tá tendo surtos de gripe em pleno novembro. São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Brasília, né? Por quê? Porque o tempo está virado do avesso. Era para estar calor, era para estar um clima mais quente. Essa época do ano, a gente estaria preocupado com dengue, não com gripe, né? Mas é o fato. Tá vendo isso, né? E assim, gente, olha só. Amanhã vai ter mais um episódio aí de... Esqueci o nome do bichinho. Qual o nome mesmo? Esqueci o nome, rapaz. O domingo à noite, tá? Domingo à noite, já até fiz o episódio aqui, tudo certinho. Episódio número 97 amanhã, tá? E assim, é engraçado, né? A gente tá quase perto do 100, né? Domingo à noite foi um projeto que comecei o ano passado, né? Em substituição àqueles episódios filosóficos, né? Do Bom Dia para Quem, né? Porque, assim, 2022 foi uma loucura e foi um ano que teve muito desgaste, né? E aí eu precisava pegar mais leve, e aí eu fiz uma coisa mais leve, diária, né? Só que, assim, é difícil você fazer episódios diários, mesmo que sejam mensagens curtas. Então, depois que terminou Desculpe. Depois que terminou Bom Dia para Quem, eu resolvi fazer esse episódio domingo à noite, na hora do Fantástico, né? Porque geralmente domingo à noite todo mundo fica meio borocochô, né? Porque você sabe, né? Se preparar para uma nova semana, né? E muitas vezes quando a gente se prepara para uma nova semana, a gente faz tudo de novo, de novo. Então, às vezes, uma mensagenzinha para dar um negócio, né? Dar um upgrade, né? Pode ser necessário. Trazer um pouquinho de reflexão para as pessoas. Eu acho importante que a gente tenha esse tipo de noção. A gente precisa, sim, trazer reflexão para as pessoas. Eu acho que é uma coisa que está falhando muito na comunicação, é que a comunicação está muito bobinha. Ou ela está distraindo demais, ou ela está gerando muita controvérsia, ou ela está enganando as pessoas. E a gente tem que buscar uma rota alternativa, né? Talvez seja esse uma forma de a gente conseguir chegar longe nas coisas da nossa vida. A gente precisa colocar um pouco as coisas no lugar, colocar a cabeça no lugar, né? Então, Castor e seus escapes vai chegar num período que vai ficar mais tranquilinho, né? Porque eu vou estar mais tranquilo em relação ao Castor FM. Eu já vou ver o que eu vou mudar para o Castor FM o ano que vem. Eu espero que seja algo bastante diferente, né? Eu acho que a questão é ser diferente mesmo. Acho que essa é a ideia, né? De a gente buscar ser diferente dentro do propósito, do nosso propósito. É inovar, fazer novo, fazer coisas novas. Eu acho que a ideia é essa. Se a gente tivesse entendimento de buscar fazer coisas novas, a gente vai longe, né?
São 22 horas, 17 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Apresentado por mim mesmo, André Arruda. E ao vivo, em cores, em tela panorâmica, em 4 plataformas diferentes. Você que está no YouTube, Castor, na Twitch.tv/Castor, ou no Instagram, sem música, que é o @Castor, né? Olha lá quem chegou. Oi, Twitch. Ou no tiktok.com/Castor. Estamos aí, né, na atividade aí, pessoal. E, assim, o negócio é realmente comunicar. Talvez um dos grandes desafios que a gente vai ter mesmo é a questão da comunicação. Ah, não, hoje não. Ai. Não dá, a distância não dá, são 800 quilômetros de distância, não dá não. Ai. Mas eu tenho aqui as coisas aqui, né? Muito bem, gente. Vamos mudar de assunto? Rio de Janeiro está em polvorosa esse final de semana, né? Além das coisas que tá acontecendo, né? Parece que tem show da Dua Lipa, tem todos os eventos relacionados ao Dia da Consciência Negra, que foi no dia 20. Aliás, eu fui no Festival da Consciência Negra, que teve aqui em Brasília, fui ver o show da Ludmilla. Maravilhoso, né? O show da Ludmilla, né? Foi legal, foi bacana. Ela é uma artista bastante performática, né? E que assim seja, né? Eu acho legal ela, o jeito que ela faz as coisas lá, né? E é bacana, foi tranquilo, né? O ruim mesmo é que, assim, dia 20 foi feriado e o metrô aqui do DF estava aberto até de madrugada, só que você tinha que pagar para voltar, porque já não era mais feriado no horário do retorno. Eu peço meus parabéns a esse governo, a esse desgoverno do Distrito Federal, tá? E aí a gente tem que dar uns parabéns, entre aspas, a esse povo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Sacanagem, né? Mas voltando aí a Vaca Fria, Rio de Janeiro em polvorosa, porque o Rio de Janeiro, além disso, além de tudo isso, vai ter a parada LGBT QIAPN+, do Rio de Janeiro, né? Vai ter Daniela Mercury. Ah, não, tem show da Ivete Sangalo também, vai ter lá no Rio de Janeiro. Então, Dua Lipa, Ivete Sangalo e a parada LGBT do Rio de Janeiro, que tem a Daniela Mercury, vários artistas, inclusive a minha querida e grande amiga Traeme. Muito sucesso para ela aí, né? Vai ser uma das atrações da parada LGBT do Rio de Janeiro. Eu falo que a carreira dela está estourando. Eu estou muito feliz de ver isso, né? E aí, Rio de Janeiro, se preparem que ela vai botar para lascar aí, vai fazer todo mundo dançar. Eu estou muito feliz de ver essa evolução, né, dela, né? Eu e meu boy, meu amor, oi amor, tá, beijoca, que coisa linda. A gente resolveu assistir alguns filmes com temática negra e eu assisti aquele filme Besouro, né? Eu achei legal a concepção, mas parecia um filme inacabado, infelizmente. Mas a história é uma história bastante conceitual, a história do Besouro, uma das lendas da capoeira brasileira, né? E no fim ele acabou morrendo, né?
E aí tem aquela história, né, do corpo fechado, não era tão fechado assim, então ficaram algumas pontas soltas nessa história, mas achei o filme que tem uma concepção muito legal, né? Um filme brasileiro, né? Ele instiga em nós algo que o pessoal fala assim, nossa, 22h22, ó, façam suas apostas, tá? Você está na Castor FM. E assim, tem uma coisa que eu falo assim, o brasileiro, ele é muito criativo, né? E olha, se você der as ferramentas certas, o brasileiro faz coisa que até a NASA duvida. Tem um menino que é produtor e cineasta de vídeo, um jovem garoto, muito talentoso, chamado Zé Júnior. Esse menino, ele fez fez as Panteras do Lula, fez o negócio do Bolsonaro lá, o robôs do Bolsonaro, essas coisas assim. E ele é chamado para muitas peças publicitárias muito bem qualificadas, principalmente coisas do estilo terror. E está fazendo muito sucesso mesmo. É um garoto muito bom, né? E eu acho que são talentos brasileiros. O Brasil tem muita gente talentosa, seja na arte, seja na dança. Tem um outro amigo meu que se apresentou semana passada, sensacional. E na arte, diversas artes, arte visual, arte de tudo quanto é jeito. Quer ver um exemplo? Terça-feira eu fui no lançamento do Calendrag, né? Que é o calendário do Distrito Drag, daqui de Brasília, Distrito Federal, um calendário temático, que tem as fotos, né, da drag, e a temática desse ano foi inteligência artificial. Ficou maravilhoso, concepção, né, as imagens, as fotos e tudo mais. E eu falo para vocês que, assim, o Brasil não deve nada para ninguém em termos de talento artístico, tá? Nós temos excelentes dançarinos, excelentes cantores, tirando o sertanejo, excelentes artistas, atores e atrizes sensacionais. Você viu a foto do Wagner Moura? Lá para a academia? Menino do céu, é lógico que o brasileiro adora as fotografias, né? Curtir, né? Mídia social é com a gente mesmo. Mas, vamos ser sinceros, gente. Esse menino, esse Wagner Moura, é um artista tanto, tá? Então, ele, a Fernandinha Torres, né? Tem vários atores maravilhosos. Essa novela, Dona de Mim, nossa, que espetáculo, né? De interpretação dos atores, né? São atores muito bons, tá? E eu achei muito bárbaro, né? Timing dessa novela, que fala sobre uma operação policial e coloca os dois lados também, né? Que, na verdade, o pessoal que está na linha de frente lá, a polícia também é vítima. Aliás, dessa operação desastrosa lá do Rio de Janeiro, morreu mais um policial. Ficou 20 dias internado, morreu hoje. Então, eu sempre lembro daquela música, né, do Rapa, né, daquela versão, né, da música do Jimi Hendrix, chamada Hey Joe, que o final ele tem um verso chamado assim: também morre quem atira. E palhaçada esse toque, viu? E realmente, quem está lá quem está realmente na linha de frente está sendo tão vítima quanto quem está lá do outro lado lá, que tá como aviãozinho do tráfico, etc. E é uma realidade aí, né, que está acontecendo. Parece que, e aí falando em coisas relacionadas a crimes, né,
Parece que a Sandrão vai processar. Agora é Sam, né? Acho que deve ter assumido uma identidade de trans masculino, que era chamado de Sandrão, né? Detenta, né? A pessoa detenta lá do presídio de Tremembé, vai processar a Amazon por causa da série Tremembé. Bem, vendo que essa pessoa fez no filme, né? Roteiro, e se for condizente, faz sentido essa questão de processo. Mas segue o baile, né? Parece que vai ter uma segunda temporada dessa série chamada Tremembé. E aí pode vir aí outras celebridades aí entrar aí nessa jogada. O pessoal vai ter muita curiosidade aí de saber quem é que vai deixar de ir, né? Vai ter coisas aí, hein? Muita história aí para contar, né? O pessoal gosta de uma fofoca. O brasileiro, nossa. O brasileiro, acho que adora uma fofoquinha, né? Então, esse tipo de coisa vai fazer muito sucesso, né? Como fez, né? Então a coisa, ela segue realmente o rumo, né? De virar não exatamente um sucesso, mas vai ter muita repercussão essa segunda temporada de Tremembé, que agora não vai ser mais o presídio das celebridades, né? As celebridades, os presos famosos foram transferidos de lá e estão indo para uma outra penitenciária no interior de São Paulo também. Então, não vai ser mais o presídio dos famosos, né? Que coisa, né? Muito bem, gente. São 22 horas e 29 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Número 19. Eu quero partir para os finalmente já, né? Essa semana eu estava meio ruinzinho. Ainda não estou 100%. Mas eu digo para vocês que para mim é um dever fazer as coisas, tá? Existe uma coisa que a gente se habitua, né? Que é fazer algo que seja diferente ou fazer algo que seja novo. Eu acho que a vida tem que ter dessas coisas. Eu acho que talvez se a gente pudesse ter esse entendimento de poder ousar, né? E fazer algo diferente. Acho que o mundo está precisando tanto de ousadia. Acho que talvez seja igual aquele samba, né? Do Tiaguinho. Ousadia e alegria, né? Será que a gente precisa realmente ter essa noção de sermos alegres e ousados? Mas não é aquela alegria forçada. É uma alegria que vem de dentro de nossa alma. É aquela alegria da esperança, de que não importa o que aconteça, dias melhores hão de vir, de que as coisas haverão de acontecer, né? E tudo isso é algo que é dentro de nós. A gente tem que entender que a gente precisa cultivar em nós coisas boas. Porque se a gente não tiver nada cultivado dentro de nós de coisas boas, o que nós vamos oferecer para o mundo? Ou nada, ou algo ruim. E se a gente tivesse esse tipo de noção, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai perecer. A gente não vai ser lembrado. A gente vai viver, vai ser esquecido. Não importa. A gente vai ser esquecido
dentro desse mundo, porque a gente não ofereceu o nosso melhor, não ofereceu o que há de bom dentro de nós. Então, fica com mensagem para o dia de hoje. Vamos fazer um mundo melhor dentro de nós. Vamos fazer um mundo que faça com que nós nos transformemos. E para isso a gente precisa cultivar em nós tudo aquilo que a gente carregou de aprendizado, tudo aquilo que a gente carregou de experiência, de alegria, de êxito, de sucesso. Porque isso são ferramentas que a gente vai construindo em nós e vai usando no decorrer de nossas vidas. Então, o que eu digo para você, meu querido amigo, minha querida amiga, talvez você não esteja vendo isso neste momento ao vivo, exatamente às 22h33, o horário daqui mesmo. Talvez você possa ver isso no YouTube do Castor e seus Escapes, ou ouvir esse episódio na sua plataforma de podcast, ou ver o episódio no Spotify. Spotify vai estar disponível esse episódio em vídeo, como um episódio do podcast em vídeo. Então, leve isso para você. Não importa o momento que você esteja vendo isso. Não importa o momento que você esteja ouvindo isso. Leve para você a importância de você construir em si o que há de melhor em você. E essa construção, você usar essa construção para construir um mundo melhor à sua volta. Porque senão, a gente vai estar rodeado de gente que não presta, de um mundo que não presta e que sempre vai levar todo mundo para a ruína, como se fosse a abertura de uma enorme cratera. Muito bem, minha gente, são 22h34. Esse foi o penúltimo episódio da primeira temporada de Castor FM. Eu espero que essa experiência tenha sido agradável, que a noite tenha sido ótima. Semana que vem é o último episódio da temporada. E aí depois eu volto o ano que vem. Mas desde já eu fico muito grato de quem passou por aqui, ou de quem me saudou, quem curtiu o reel que ficou gravado dessa live, quem pôde me acompanhar, quem pôde me elogiar, porque a gratidão é uma moeda que vale muito. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E até sábado que vem, com mais um episódio de Castor FM. Um beijo!